Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira, dia 23 de junho, com as notícias da pecuária, além dos destaques do agronegócio brasileiro. Eu sou o Vinícius Marra e nós vamos juntos pela próxima meia hora. E hoje é um dia de comemorações por aqui. E sabe por quê? O canal Terra Viva completa 17 anos. E para nós, que fazemos parte da equipe, é motivo de muito orgulho. Ao longo desses anos, o canal Terra Viva se consolidou como um dos principais veículos de comunicação do agronegócio brasileiro, marcando presença nas 5 regiões do país e trazendo informações relevantes sobre a agropecuária a milhões de brasileiros diariamente, em mais de 12 horas de programação ao vivo. E além da tela da TV, nossa transmissão é multiplataforma. Estamos presentes na internet por meio das redes sociais, para transmitir programas especiais, fóruns, feiras e exposições, leilões virtuais e presenciais dos criatórios mais renomados do país, e sempre buscando levar análises e notícias que ajudem na tomada de decisões de quem atua dentro e fora da porteira. Então, nossos parabéns a toda a equipe do canal Terra Viva. E vamos agora para a nossa coluna Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá do Rio de Janeiro e foi encaminhada pelo médico veterinário Paulo Paixão. Ele conta que tem um gado tabanel e que foi inseminado com o caracu. Ele gostaria de saber se continua utilizando o caracu, que é mais resistente, bom de carcaça, ou se pode também fazer o cruzamento com os animais da raça Brangus. Pois então, vamos ouvir o que é que o Zadra tem para falar. Acompanhe. Olá, amigos do DBO na TV. Bem, doutor Paulo, essa fêmea que o senhor tem em casa, filha de tabanel com caracu, é considerada 100% tropical, abrindo portas para o uso de uma raça europeia. Pensando numa raça europeia sobre ela, vamos pensar no animal de menor porte, já que essa caracu tabanel é de maior porte. Portanto, podemos utilizar o Angus ou o Hereford sobre ela. Agora, para que a gente tenha certeza absoluta de pelo zero, pelo curto, pode ser utilizado o Brangus ou o Braford, que você gerará, né, que o senhor gerará animais com pelo muito curto e com boa heterose, porque o Brangus é formado com Angus e o Braford é formado com Hereford, ok? Então, a gente tem uma certa heterose, vai ser um animal com 56% de sangue taurino, se a gente utilizar o Braford ou o Brangus sobre essa fêmea, sendo passível de premiação em programas de premiação de carne, porque tem 56% de sangue taurino. Mesmo assim, será animal rústico, um animal muito rústico, bom aí para o clima quente e úmido do Rio de Janeiro, ok? Espero ter respondido a sua pergunta e um abraço a todos e nos cuidemos! E vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Já voltamos com o nosso quadro No Campo com as Zoetes, a respeito da importância do protocolo de entrada. É rapidinho, fique com a gente aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta aqui com Terra Viva DBO na TV e já anunciamos a reapresentação do quadro No Campo com as Zoetes, apresentado pelo nosso companheiro Sidney Maschio. Acompanhe. E o nosso assunto de hoje é a importância de fazer e nunca esquecer de uma providência chamada protocolo de entrada. Conforme é da sabedência geral dos amigos e das amigas pecuaristas, nesta época do ano tem muito gado sendo negociado, né? Ou para o abate ou saindo das fazendas de cria, no caso de bezerro e de boi magro, e indo para o confinamento. A questão, então, é saber quais são os cuidados que o companheiro fazendeiro tem de ter com esses animais. Pois a Zoetes, nossa parceira que é líder global em saúde animal, tem recomendações importantes a respeito do procedimento certo para esse momento. E para campear uma orientação segura sobre o que deve ser feito nesta hora, eu tenho o prazer de convidar para participar da função o Pablo Paiva, que é gerente de produtos na Zoetes. Boa noite, Pablo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso arranchamento.
Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. É sempre um prazer participar com vocês aqui. Ô Pablo, eu gosto muito da agitação dessa época, né, que a gente está agora, que em quase todo o Brasil é justamente a hora de desmamar a bezerrada e separar aí os lotes que vão ser negociados, e também é o momento de entrada do gado magro nos confinamentos, né, Pablo? Exato, Sidney. Eu também gosto muito dessa época. É uma época que mostra aí bastante o aquecimento, né, da pecuária de gado de corte, né? Tem muito leilão de bezerro sendo desmamado, entrada aí de animais em confinamento. Então, é uma época que a gente precisa estar atento aí com os manejos, principalmente desses animais que vêm de origens, que vêm de compra, né, de fora da fazenda, né? Agora, Pablo, quais são os riscos que um animal vindo de fora pode trazer aí para o rebanho da fazenda, e quais são, então, os cuidados que o pecuarista tem de tomar nessa hora? Ô Sidney, essa época coincide com a época seca. Então, pensando primeiramente no desmame, né? O momento do desmame já é um trauma, de certa forma, para o bezerro, né? Então, assim, além daquela questão de ser apartado da mãe, ele está entrando numa época seca e se ele fica na fazenda, ok. Agora, quando ele é comercializado, ele ainda muda o ambiente, mistura com diversos outros lotes, e isso causa um certo impacto na sua imunidade. Então, quem é a pessoa que está comprando esse tipo de animal, a primeira coisa que ela tem que fazer é um protocolo de entrada. E quando eu falo protocolo de entrada, tem dois cuidados importantes para a gente tomar nessa época. Primeiro, a vermifugação e o cuidado com as clostridioses, né, o famoso carbúnculo. Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente pensa na desmama, né? Então, falando um pouco mais desse protocolo, né, Pablo? Quer dizer, então, que o pecuarista deve prestar muita atenção, especialmente nesses casos que você está falando de verminoses e de clostridioses, né? E de carência de vitamina também, é isso, né, Pablo? Também, quando a gente pensa em potencializar ou melhorar ainda o resultado desses animais que vão entrar na fazenda, a suplementação vitamínica é importante, porque se a gente for pensar agora, os pastos começam a ficar com um nível nutricional muito baixo, né? O animal já vem com uma imunidade baixa. Então, a suplementação vitamínica acaba sendo importante para que a gente consiga ajudar nessa imunidade dos animais. Uhum. Agora, e a respeito de clostridioses, Pablo? Aí o negócio é até mais complicado, não é não? Clostridiose mata, né? Então, assim, e ela está presente no ambiente, no tubo digestivo dos animais, enfim. Ela tá lá naquele oportunista, né? Então, baixou a imunidade do animal, pode ser que aconteça, e isso vem, às vezes, através de surtos, e morre uma quantidade grande de animais. Então, qual é a recomendação? Vacinação. Então, o animal chegou, tem que tomar vacina, né? A gente tem uma vacina bastante importante no nosso portfólio que chama Fortress, e a recomendação é fazer essa vacina. O melhor esquema vacinal é fazer a vacina e 30 dias depois repetir a dose para que a gente tenha uma proteção duradoura e depois uma vez por ano nesses animais. Tá certo então, né? E olha, se algum companheiro que está aí na frente da televisão escutando a nossa falação recebeu algum animal na fazenda e ainda não fez a proteção contra as verminoses e as clostridioses, o jeito é não perder tempo e fazer logo o serviço, viu? Mas, ô Pablo, além dessas duas encrencas aí que você falou, a gente estava falando também de problemas de deficiência alimentar e nutricional, que podem aparecer aí, sempre acontece isso depois do desmame da bezerrada, né? O que é que a amiga fazendeira tem de fazer nesses casos? A nossa recomendação é entrar com um produto que chama ADE, né, que é a vitamina A, D e E. Essas vitaminas vão ajudar a manter essa imunidade dos animais nesse momento que a qualidade da nutrição ela não é boa. Então, a nossa vitamina, como ela é uma vitamina oleosa, ela permite que ela fica por mais tempo nos animais, né, garantindo com que a gente tenha uma melhora aí de disponibilidade dessas vitaminas no organismo dos animais. Agora, Pablo, não sei se você sabe aí, mas o pessoal que assiste o nosso programa, né, já deixa sempre a caneta e a caderneta do lado, que é para fazer aí a anotação de tudo que está sendo recomendado, né? Mas pensando agora no companheiro fazendeiro que lida com confinamento, Pablo, além do que você já tinha falado antes sobre vermifugação com Sidectin e aí do uso do Fortress, né? Tem mais alguma coisa que o pecuarista pode fazer para garantir o desempenho dos animais no coxo especificamente? Quando a gente fala em confinamento, Sidney, além da questão da verminose, né, igual você bem lembrou, a gente recomenda o uso do Sidectin
né, entrada do confinamento, que é um vermífugo, né, ele é a base de moxidectina, que é uma das moléculas hoje mais eficientes no combate à verminose. E ele tem um período de carência baixo e isso é super importante para o confinamento. Agora, além da verminose e das clostridioses, o que impacta muito no confinamento são as doenças respiratórias. Então, e a gente tem muita pneumonia subclínica, que é aquele animal que não demonstra que ele está doente. O bovino, de certa forma, como ele é uma presa, né, na natureza, ele esconde que ele está doente. Então, assim, tem muito animal subclínico. Qual que é a melhor recomendação para esses casos? A vacinação. Nós temos 2 vacinas no nosso portfólio, uma é a Bovishield Gold e a outra é a Enforce, que é uma vacina intranasal, que confere uma proteção muito boa, de muita eficácia para esses animais. Só um dado, né? Um animal doente no confinamento, ele deixa de ganhar, ele perde 26 quilos. Então, assim, é uma perda muito grande para os pecuaristas, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo de reposição cara, custos de alimentação cara. A gente não pode nem imaginar em perder animal, às vezes, por questão de vacina, né? Ou questão de calendário sanitário. Então, a nossa recomendação é complementar esse protocolo de entrada com a vacina respiratória. Ô Pablo, e esse ano especificamente, né, a gente teve aí uma situação mais complicada ainda do que o normal, né? Porque nessa fase aí de entrada dos animais no confinamento, a gente teve aí um período de bastante frio também, né? Juntando isso com seca, poeira e tal, complicou mais a situação ainda do gado que estava chegando, né? Nem fale, Sidney. Eu tive a oportunidade de sentir o frio na pele viajando aí assim, o gado sente muito. Essas inversões térmicas são preocupantes, né? E aí tem uma recomendação que nós fazemos constantemente, que é sempre manter uma farmácia na fazenda. Porque a gente precisa ter isso para os casos que aparecem, essa inversão térmica, sempre aparece animal com pneumonia, a gente precisa entrar com um tratamento de suporte nesses casos. Então, ter uma farmácia muito bem organizada na fazenda, ela é extremamente importante para esses casos agora. E isso no Brasil inteiro, né? A gente viu frio fora de época ou em regiões que não estavam previstas, né? Então é importante que o amigo pecuarista aí tenha esse olho clínico aí para identificar esses animais que precisam de ajuda. Então, né, a gente fala sempre que o zebu, especialmente, o gado de uma forma geral, é um animal rústico, né, resistente, mas também tem um limite para isso, né, Pablo? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Exato, né? Então, assim, o zebu, de certa forma, é um animal rústico. Agora, se a gente for pensar, tem regiões do Brasil que elas estão vindo com uma seca muito rigorosa, com diminuição de chuvas. Então, o animal já está com uma deficiência, às vezes, nutricional. Aí vem uma inversão térmica dessa, não é a imunidade que aguente. Então, assim, a gente precisa ajudar esses animais, controlando verminose, fazendo o calendário de vacinas com clostridiose e outras vacinas, e ficar atento às doenças respiratórias, que são extremamente importantes nessa época do ano. Bom, tá certo então, né? Seguindo então o nosso roteiro costumeiro, agora está na hora de fazer a apresentação do quadro chamado Zoetis Responde. E conforme já é da sabedência geral, quem quiser participar pode mandar para cá a sua dúvida apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Quem fez isso na semana passada foi o nosso companheiro boiadeiro Hermando, lá de Formosa, no Goiás. E ele quer uma indicação de um bom lombrigueiro para o gado. Ô Pablo, o que o Hernando pode usar lá no gado dele, hein? Puxa, pergunta boa, viu? A gente tem que pensar muito na estratégia da fazenda, né? Do que ele está pensando para os animais que estão lá. Porque hoje existem, quando a gente pensa no lombrigueiro, é o vermífugo. Então, assim, tem vermífugos de ações mais curtas e mais prolongadas, tá? Então, dependendo da estratégia que ele for fazer, ele precisa pensar nisso. A nossa melhor recomendação hoje chama-se Onix. É um endectocida à base de moxidectina 10%. É o único no mercado com esse nível de concentração, é o mais concentrado do mercado. E ele tem um nível de eficácia muito grande. Ele vai proteger os animais por até 150 dias quando a gente pensa em parasitos internos. Tem o Cidectin, que é um outro produto à base de moxidectina 1%. Né? Os dois que eu citei são à base de moxidectina porque ela hoje é a molécula que é mais eficaz quando a gente pensa principalmente em parasitos resistentes à ivermectina. E a gente tem vermífugos de ação mais curta, né? De alta eficácia, como o Hipercol, como o Valbazen, que funcionam também de certa forma muito bem. Então, assim,
Se a ideia dele, às vezes, é comercializar animais num curto período de tempo, ele pode fazer um vermífugo de curta duração. A ideia é segurar esses animais por um tempo mais prolongado, faz um ônix ou um sidectim. O ideal seria um ônix nessa época do ano, porque aí ele entra num protocolo que a gente chama de 5-11. Faz o ônix agora e um trel, ACE, que é doramectina, lá em novembro. Então essa é a recomendação. Agora, a gente fala lombrigueiro aí na linguagem normal do nosso dia a dia do campo, né? Mas é importante o companheiro pecuarista entender que tem toda uma gama de inimigos do pecuarista, os indectoparasitos, né? Que chama, né? É isso, né, Pablo? Que você tem que pensar nisso, nesse controle o ano inteiro, né? Exato. Na verdade, quando você pensa em parasito, a gente tem parasito interno e externo. E que são vários tipos de parasita, né? Se a gente for pensar, por exemplo, ectoparasita, a gente está falando de carrapato, berne, bicheira, mosca do chifre, né? A hora que a gente vai para os parasitas internos, que de certa forma a gente chama de vermes, né? Os vermes são também uma grande quantidade. Quando você faz um exame, você identifica ali vários tipos de verme. E o produto, ele tem uma duração que pode variar dependendo do tipo de verme que a gente tem lá. No Brasil, a gente tem 2 vermes que são mais prevalentes, que a gente chama de Hemoncus e Coppelia, os produtos que eu citei aqui têm uma alta eficácia contra esses parasitas. Então, assim, qual que é a melhor estratégia? Pensar num controle de verminose na época do período seco, né, que a gente chama de 5-8-11 ou um 5-11. Né? Tem produtos específicos para esse momento que ele pode consultar lá no site das UETs, né? Para fazer esse calendário e ser mais eficaz no controle. Pois é, a gente falou aqui nos programas anteriores sobre essa estratégia, né? Então a gente podia aproveitar esse tempinho que a gente tem ainda para dar uma relembrada nisso, né? No 5-8-11. Como é que é esse conceito mesmo, Pablo? A gente está numa época muito boa para falar disso, Sidney, porque o que acontece com a verminose, né? A verminose ela varia muito com relação à temperatura e umidade, então assim, ela está mais presente no ambiente na época de chuva e na época seca tem muito mais parasito dentro dos animais. Quando a gente usa um endectocida, a gente quer que ele atue diretamente no parasito, então assim, fazendo um raciocínio lógico, a gente quer fazer isso dentro do período seco, que é onde o produto vai ser mais eficaz. Então a gente foi pesquisar e a gente tem um protocolo novo que chama 5-8-11, que é fazer a vermifugação em maio, agosto e novembro. Em maio e novembro a gente faz o Trel-Ace, que é uma doramectina concentrada, 3,5%. O objetivo de fazer em maio é porque ele tem alta eficácia e ele vai proteger os animais até agosto. Em agosto a gente faz o Sidectin, que ele tem uma alta eficácia, limpa os animais. Então a gente vai fazer isso especificamente para a recria, né, do Brasil Central. Resultado, aumento de arroba por hectare e para quem faz precocinha, tem mais prenhez lá na frente. Muito bom, isso que conta, prenhez lá na frente, dinheiro no bolso, né? Exato. Bom, nossa edição do No Campo com as UETs, eu quero agradecer mais uma vez a presença do Pablo Paiva, sempre com informações de muita qualidade e de grande utilidade para os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro. Muito obrigado, viu, Pablo? Até uma próxima vez. Obrigado, Sidney. Obrigado a todos aí que estão assistindo e mande as suas perguntas, né? A gente gosta de responder aqui. A gente vai responder com o maior prazer. E já fica marcado aqui o nosso encontro de quinta-feira que vem com mais uma apresentação do No Campo com as UETs. E vamos agora para um rápido intervalo. Já voltamos com as cotações do dia. Segundo o relatório da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 19 das 32 praças pesquisadas. É daqui a pouquinho. Fique com a gente aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta e já chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 19 das 32 praças pesquisadas, sendo que elas registraram valorização. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a nossa lista de arribadas desta quinta-feira em São Paulo. Tanto em Barretos quanto em Araçatuba, o boi foi para R$ 305,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Em Três Lagoas, o boi pulou para R$ 290,50 e a vaca para R$ 268. Em Dourados, a fêmea já está a R$ 271.
Em Cuiabá, na capital de Mato Grosso, a vaca avançou para R$ 268. No sudeste do estado, lá está custando R$ 269. Na parte norte de Mato Grosso, o boi melhorou para R$ 280,50. No sudeste de Rondônia, a fêmea subiu para R$ 239,50. Em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, o preço mínimo do boi é R$ 290,50 e o da vaca R$ 274. No norte do estado, o macho foi levantado para R$ 290,50 e a fêmea para R$ 272. Na região sul, os preços novos são R$ 279,50 para o boi e R$ 264 para a vaca. Em Goiânia, a capital de Goiás, o boi arribou para R$ 292,50 e a vaca para R$ 274. No sul do estado, as cotações atuais são R$ 283,50 para o macho e R$ 270 para a fêmea. No oeste do Maranhão, o macho só sai se for por R$ 277. Em Paragominas, no Pará, o boi está sendo negociado na base de R$ 287,50 e a vaca a R$ 278. Em Marabá, o macho foi puxado para R$ 280,50. No norte do Tocantins, ele está custando R$ 287,50. No sul do estado, a fêmea foi reajustada para R$ 258. E terminamos a nossa lista de cotações do dia no oeste da Bahia. Por lá, agora o boi não está valendo menos do que R$ 278 no prazo de 30 dias. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Lembrando que você pode acompanhar a reapresentação deste programa nesta sexta-feira às 6h30 da manhã e uma nova edição às 7h25 da noite. Eu fico por aqui, até a próxima.